Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, né? Estamos aí no final já do mês de outubro e nos preparando para os últimos, né? 2 meses de 2019. Que diria, 2019 já está se indo. Bom, vamos de imediato para o espaço aqui do Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, claro, Giovanni D'Agostinho, como é que está o amigo? Tudo ótimo, tudo bem, com o senhor, tá tudo bem, bem. Graças a Deus as coisas estão andando e tal, né? Muitas coisas boas por aí. No início desse ano, o senhor havia feito o comentário de que gostaria de ver um clássico Grenal na final da Libertadores. Nós vamos ver agora o mês que vem pelo Campeonato Brasileiro. Em novembro tem um clássico Grenal aí, importante, né? Infelizmente, os percalços, né, da vida, da Libertadores, não fez com que houvesse um Grenal. Pelos dois lados, né? Os dois foram tirados pelo Flamengo do Rio, né? Os dois foram tirados pelo Flamengo. Flamengo. Só o que faz o Flamengo, né, Bom, nós vamos falar sobre contabilidade aqui, não é sobre futebol, não é, Gilmar? Pois é, eu estava conversando sobre contabilidade, agora. E aí começa com futebol né? Então, aí nós temos que conversar mais alguma coisa aí. Bom, claro dos memes do futebol. É verdade. Mas, na verdade, a questão da contabilidade é importante, esse espaço aqui é fundamental, né? Para esclarecimento, para informar as pessoas, e até profissionais do ramo, né? Sobre novos conceitos e tal. E, Giovanni, tem um novo conceito aí sobre receita das empresas para fins de tributação. Que conceito é esse? O que muda? Muito bem, senhores. Primeiramente, um prazer estar participando desse programa, integrar essa mesa. Esse é um tema que eu trouxe para a gente conversar sobre ele, porque a jurisprudência vem adequando a terminologia receita para os fins de tributação. Para ficar tentar explicar melhor para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, vamos imaginar, Silvio Lopes, que o senhor venda essa xícara. O senhor tem uma empresa e o propósito da sua empresa é vender xícaras. E essa xícara que está do seu lado está à venda. Aí eu lhe pergunto, quanto o senhor cobra para me vender essa xícara? Qual o preço dessa xícara que o senhor coloca ela no mercado? 50 pila. R$50, uma xícara bonita, né? Vale a pena. Uma xícara dessa está no mercado por R$50. Muito bem. Então, para eu comprar a xícara, eu preciso despender de R$50. Todavia, o senhor, para fazer o seu preço de venda, vai estabelecer os R$50, que é o preço da xícara, e, obviamente, vai agregar aos R$50 os impostos, que os impostos o senhor vai repassar ao erário. Então, para eu adquirir a xícara, eu vou lhe pagar os R$50, que é o preço da xícara, mais os impostos que o senhor é um repassador ao erário. Em praticamente todos os lugares do mundo é assim que se comporta o fenômeno do preço de venda e o fenômeno das receitas. Só que no Brasil, até então, é um pouco diferente. Por quê? Porque o preço do produto, a receita já é com os impostos embutidos. Então, o senhor paga imposto sobre o valor que deveria repassar ao erário. Então, vamos imaginar que nesse cenário que está acontecendo, que sempre aconteceu no Brasil, nós pagamos imposto sobre imposto. Então, dentro do preço da xícara, tem lá R$10 de ICMS, menos R$5 de ICMS. Então, sobre o ICMS, hoje, nós pagamos o PIS, nós pagamos a COFINS, nós pagamos o imposto de renda. Então, nós pagamos os impostos não sobre o preço da venda da xícara, mas sobre os impostos embutidos no preço de venda da xícara. Então, nesse sentido, recentemente, o STF se manifestou sobre a receita bruta para os fins de tributação. E ficou determinado, é um processo que ainda não transitou em julgado, mas todos os ministros do STF já votaram, está pendente aí um embargo de declaração. No recurso extraordinário 574.706 do Paraná, ficou estabelecido que o ICMS embutido no preço de venda não integra a base de cálculo dos impostos federais, não integra a base de cálculo do PIS, da COFINS, do imposto de renda, da contribuição social, né, caso seja tributado pelo lucro presumido. No entanto, ainda havia gerado alguma dúvida o entendimento do STF, no seguinte sentido. Bom, o preço, o ICMS, que se passaria a excluir da receita bruta,
É o ICMS destacado na nota fiscal de venda ou é o saldo do ICMS a pagar por aquele que vende? Então, claro, a Fazenda Federal estava tentando fazer com que a interpretação que fosse dada era no sentido de que se exclui o ICMS a pagar e não o ICMS embutido na nota de venda. Todavia, o STF acenou com a tendência de que o ICMS a ser excluído da receita bruta é o ICMS sobre a venda destacado na nota fiscal. Nesse sentido, senhores, recentemente, aqui no nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Dr. Marcelo Denardi estabeleceu o seguinte: o ICMS a excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS é o destacado nas notas fiscais das operações de venda da contribuinte, precedentes dessa corte. Recentemente ainda, num processo que tramita na Justiça Federal de São Paulo, a juíza federal doutora Ana Lúcia Petri Beto decidiu da mesma forma que o Tribunal Regional da 4ª Região, para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS embutido no preço de venda das mercadorias. É a coisa mais justa, né? Que é uma coisa... E alinhado ao que se faz no resto do mundo, um mundo mais desenvolvido. Agora, sempre no Brasil é isso aí, né? Nós temos que ser diferente para ferrar com o contribuinte, né? Com as empresas, né? O que acontece, infelizmente, é isso. A voracidade pelos impostos, né? Isso que esse princípio da não tributação, da não tributação sobre tributação, é um princípio constitucional, é o chamado bis in idem, é proibido terminantemente haver imposto sobre imposto. E há uma série de situações de imposto sobre imposto, mas é muito importante trazer essa informação, não é? Até porque a gente não sabe como resolver isso dentro das empresas, a não ser que tenha uma boa assessoria contábil, principalmente, não é? Professor. E eu lhe pergunto o seguinte, nesse aspecto, o senhor tocou no ICMS, quais outros impostos também estariam arrolados que pudessem ali desonerar um pouco o empresário, o empregador? Via de regra, os impostos incidentes sobre o preço de venda, sobre a venda, é o imposto sobre serviço, no caso de prestação de serviço, o PIS, a própria COFINS, o ICMS, eventualmente a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né, que é a desoneração da folha. O IPI também? O IPI também, só que o IPI já tem legislação que autoriza própria. A exclusão, não é? Uhum. Então, essa é uma tendência jurisprudencial que tomara aí que nessa reforma tributária seja contemplada, né? E até porque esperamos isso, né, porque nós estamos com um governo, né, que está privilegiando as reformas econômicas, né, facilidade e alívio na tributação das empresas. Meu professor D'Agostinho, obrigado pela tua presença aqui, nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Muito obrigado, um prazer. Olá! No ambiente corporativo, devemos ser sábios em nos relacionarmos. Primeiro, conosco mesmos. Depois, com colegas e diretores da organização. Segundo pesquisa internacional, 90% dos desligamentos de empregados se dá por conta de condutas inapropriadas. Antes de saber se interrelacionar, devemos priorizar o intrarrelacionamento eficaz. Conhecer-se a si mesmo é fundamental para a vida em geral e profissional em especial. Obedeça e respeite a cultura da empresa. Seja sempre humilde para aprender e cultivar boas maneiras e respeito nos relacionamentos. Quando fazemos isso, estamos investindo em nós mesmos. Ninguém tolera mau humor, rompantes de ira e antipatia gratuita. Seja, enfim, um ser humano melhor a cada dia. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês no nosso programa Economia e Desenvolvimento. Eu falo em nome da PS Capital, Gestão de Crise e Análises Tributárias. Hoje eu quero apresentar e quero comentar o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Esse livro acabou sendo um dos meus livros de cabeceira, eu já li uma vez, estou relendo novamente, e cada vez que a gente chega em alguns tópicos, surgem diversas reflexões. Hoje eu quero falar do capítulo 6, Conhecimento Especializado. Ele fala assim, há dois tipos de conhecimentos, um geral e o outro especializado. Conhecimento geral, por maior que possa ser em quantidade ou variedade, tem pouca utilidade para o acúmulo de dinheiro. As faculdades das grandes universidades têm praticamente toda a forma de conhecimento geral conhecido pela civilização. A maioria dos professores tem pouco dinheiro. Eles se especializaram em ensinar conhecimento, mas não se especializaram na organização, no uso do conhecimento. E assim segue o livro, ele entra em temas polêmicos, mas nos faz pensar. E, de fato, hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas com o nosso diploma. O nosso diploma praticamente tem só um valor para nos credenciar algumas oportunidades. As empresas, as pessoas, elas querem nos contratar pelo uso que a gente faz do nosso conhecimento. Qual é o retorno que nós podemos trazer para a sociedade, para a organização e para quem está nos contratando. Então, fica essa reflexão. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo comentário. Obrigado. Muito bem, nessa semana o nosso Economia e Desenvolvimento esteve ali em Canoas, no centro de Canoas, na BR-116, que é conhecida ali como Getúlio Vargas. Nós estivemos lá na inauguração do primeiro Hub da Saúde, que é o resultado da parceria entre a Melnick Even, entrevistei lá o presidente da Melnick Even, que veio de São Paulo, e o Hospital Moinhos de Vento. Na verdade, o Hub da Saúde nada mais é do que um shopping de saúde, que está concentrado hoje no Max Plaza, com uma belíssima construção feita pela Melnick Even, ali bem no centro de Canoas, quase na altura, viu, Vilmar? Na altura do aviãozinho, a Praça do Avião ali, realmente é um lugar magnífico de Canoas. E nós vamos mostrar para vocês esta reportagem, falando aí com o presidente da Melnick Even e também com o superintendente, né, Mohamed Barid, que é o superintendente do Hospital Moinhos de Vento. Acompanhe. Bom, eu estou aqui com o presidente da Melnick, Leandro. Parabéns pelo evento maravilhoso e, sobretudo, por esta obra, né? Esta obra portentosa para o Rio Grande do Sul e para Canoas. O que é o Hub da Saúde? Bom, o Hub da Saúde é um projeto complexo que nós começamos a desenvolver há mais de 5 anos atrás, que tinha como objetivo redistribuir a saúde no estado do Rio Grande do Sul. Nós estudamos bastante no mundo inteiro e vimos que a saúde no Brasil é muito concentrada nos hospitais, tanto a alta complexidade quanto a baixa. A baixa complexidade são os diagnósticos, os consultórios. E no mundo inteiro, a baixa complexidade ela tem que estar próxima da população. Ela não precisa estar dentro de um hospital. Então, o Hub da Saúde é um conjunto de empreendimentos onde tem uma série de atividades da saúde concentradas, próximos da população, e atividades que são de baixa complexidade, como consultórios que fazem consultas de exames, clínicas de diagnóstico, aproximando então a saúde num espaço confortável, num espaço de conveniência, num espaço com fácil estacionamento, e é um novo modelo de distribuição da saúde no Rio Grande do Sul. Um empreendimento desse gênero é o primeiro no Rio Grande do Sul, mas não será o único. Não, ele faz parte de 5 empreendimentos que já foram lançados, 3 estão em construção, esse é o primeiro a ser inaugurado, depois tem outros 2 em Porto Alegre, e todos eles são conectados ao Hospital Moinhos de Vento, que faz na sua sede principal a alta complexidade, ou seja, uma cirurgia que precisa de um hospital de fato robusto, e nesses empreendimentos tem essa parte de saúde de baixa complexidade, exames, enfim, são 5 empreendimentos. Presidente, o investimento da Melnick aqui no Rio Grande do Sul, qual é a posição dele em relação ao Brasil? O empreendimento da Melnick, tu diz dentro do grupo nosso, hoje representa em torno de 35%. A Even tem hoje 3 operações robustas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e a Melnick Even, que é a operação do Rio Grande do Sul, em torno de 35%. Parabéns, sucesso. Obrigado. Bom, nós estamos aqui com o presidente do Moinhos de Vento, né? Qual é o envolvimento de vocês e que representa esse projeto para o grupo? Na verdade, o Hospital Moinhos de Vento tem 92 anos de uma história muito bonita. Uma história que tem muito orgulho de ter atuado
com a sua comunidade, ter tido sucesso de entregar aí e se tornar o melhor, um dos melhores hospitais do Brasil. O ranking da revista América Economia nos coloca como terceiro melhor hospital do Brasil, 11º da América Latina. E agora a gente resolve se abrir para o novo. E o que é se abrir para o novo? É pensar o futuro de forma colaborativa. A gente acredita que não mais conseguiremos ter sucesso sem a colaboração. Antes a gente já atuava na forma de rede, de um sistema, com os nossos médicos, enfermeiros, professores, pacientes. E a gente está ampliando essa rede agora, com novos parceiros, e o Hub da Saúde é isso. É um grande sistema que atua em rede, com a Melnick Even, com outros parceiros que estão juntos, em benefício da população de Canoas e de outras regiões fora do centro de Porto Alegre. Esse é o propósito do Moinhos de Vento, cuidar de vidas e estar perto de quem não consegue acessar a gente. Essa escalada de vocês, dessa ampliação, né, digamos, dos serviços de saúde, atendendo a mais gente da população brasileira, não fica por aqui no Hub, né? Tem mais coisas por aí. O Hub é um complexo, é um contrato com mais 5 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, pela Grande Porto Alegre. E sim, o Moinhos de Vento, a gente está sempre observando oportunidades, porque se a gente for muito pequeno hoje, a gente tem riscos. Então, a gente está junto, mas sempre trabalhando de forma colaborativa, suave e muito bem pensada. Eu tenho acompanhado como economista, presidente, que vocês têm uma característica que é ter o desafio e se lançar para vencer esse desafio. Sim, uma característica do Hospital Moinhos de Vento é a ousadia, mas também a consistência nos seus projetos. A gente não atua em muitos projetos ao mesmo tempo, a gente atua com poucos projetos, mas também com muita consistência na execução. Você sabe onde pisa. A gente sabe onde pisa e a gente, como boa instituição germânica, a gente tem começo, meio e fim. A gente entrega e anuncia somente depois que está entregue e que está entregando. A gente não anuncia projeto. Eu só imagino como vai ser a comemoração dos 100 anos. Daqui a pouco tempo, daqui a 8 anos, o Hospital Moinhos de Vento, com tudo isso que ele representa para o sistema de saúde, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. É um motivo de orgulho para a gente. A gente representa uma comunidade de imigrantes que veio para cá, que buscaram formar as suas famílias, dar educação para os seus filhos, buscar o trabalho. Nós somos representantes, herdeiros dessa comunidade e representantes de um Rio Grande do Sul forte, de um Rio Grande do Sul protagonista no Brasil. Esse é o propósito. O Moinhos de Vento tem essa obrigação com o Rio Grande do Sul. E a minha filha, além de ser linda e maravilhosa, nasceu no Moinhos de Vento. Parabéns, faz parte do nosso clube, então. Um grande abraço e sucesso. Muito obrigado, é um prazer. Parabéns aí então a Melnick Even e parabéns também à Prefeitura de Canoas por ter recebido essa importante obra, né, que certamente vai ser um diferencial na área de saúde, atendimento à saúde na cidade, no município de Canoas, que é um dos que mais cresce no Rio Grande do Sul. Vilmar, estamos recebendo aqui, para continuar na área da saúde. Na área da saúde. Dr. Rogério Grossman, né, médico. Prazer em tê-lo aqui, doutor Rogério. Realmente nosso, né? Esse sobrenome Grossman aí é muito identificado com a área da saúde, né? Com a área da saúde, da área dos cuidados de prevenção e da doenças da família, mama. Isso, né? isso. Exato, exato. Meu pai era médico. Meu pai é médico, né? Ele é um médico que iniciou a mastologia aqui no estado, isso é importante, né? E a gente está tentando seguir, pelo menos, os passos, né, do professor Grossman. Né? Mas os frutos não caem longe do pé, né? O que a gente espera, mas ali a árvore é robusta, tá? É frutífera e robusta. A gente vai tentar ver. A gente sabe dessa família Grossman, realmente ela tem pontificado aqui no estado e é uma referência na área de saúde. Também o Bira da Saúde. Bira da Saúde. Esse é o cara. Tu trabalha lá no Hospital Vila Nova, né? Sim, eu faço parte da Associação do Hospital Vila Nova, onde o hospital, Silvio, primeiramente eu quero te agradecer o convite, tá? E eu quero fazer menção à diretoria do Hospital Vila Nova, em relação ao Dr. Dalmolin, que é o nosso presidente, e toda a equipe que está fazendo um trabalho sensacional na área da saúde, aonde o hospital ele é 100% SUS, mas tem um diferencial. Ele tem gestão.
Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso aí e vamos até, eu estou te prometendo, já te prometi, nós vamos fazer uma reportagem lá, porque o Vila Nova, ele era conhecido como um hospital qualquer, né? Tempos atrás ninguém dava nada pelo Vila Nova. Hoje ele é uma referência. Hoje ele é uma referência. E sobretudo uma referência no modelo estruturado para atender 100% o SUS. SUS. Que beleza. Parabéns, então, à diretoria lá, né, doutor? Isso é importante, né? Com certeza, né? Porque poder ter acessibilidade à população mais necessitada, né? É verdade. Até porque nós sabemos aqui, o doutor vai confirmar, o próprio Bira, né, que aqui, né, Gilmar, que nós não temos poucos recursos para a saúde, nós temos um mau gestor, né, que não usa como devia os recursos para a saúde, que poderia ser muito melhor, né? Mas aqui nós, com certeza. O doutor Rogério veio aqui, o Gilmar, para conversar sobre o Outubro Rosa, né, doutor? Outubro Rosa, eu acho que esse é o momento que a gente sempre coloca, né? A gente tem aquela leitura, aquela informação que outubro seria o mês da prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Mas, na realidade, todo dia é Outubro Rosa. Todo momento é Outubro Rosa. E a gente sempre tenta resgatar informações do nosso meio, né? Se vocês terem uma ideia assim, pelo menos a cada 10 minutos um caso novo de câncer de mama é diagnosticado no Brasil. Um caso a cada 10 minutos. E entre 2 pessoas morrem ao dia por câncer de mama. E a gente tem que mudar isso aí. Então, essa informação que a gente passa para vocês, essa possibilidade de contato com o público permite exatamente isso, né? Elucidar, clarear ideias e reduzir essa doença que é tão frequente no nosso meio. São números alarmantes, não é, doutor Rogério? Sim. Esse número que o senhor coloca, que a cada 10 minutos um diagnóstico e a cada dia 1 a 2 pessoas vêm a óbito pelo fato do câncer de mama, né? Claro que isso aí, a gente tem na família da gente situações que arrasam com as pessoas, com toda a família, com os filhos, com os maridos e com todo o ambiente, né, de família em relação quando surge uma situação. E eu tive isso, né? Passei por isso e foi uma coisa assim que, graças a Deus, foi superada. Tá? Mas, doutor Rogério, a minha pergunta é a seguinte. Nós tivemos um caso que ficou assim estigmatizado no mundo todo, que foi daquela atriz Angelina Jolie, que retirou os seios de forma prematura porque geneticamente havia um indicador de que ela poderia ter, e ela botou isso na cabeça como uma certeza, poderia vir a ter um tumor nos seios. Tá? Essa situação, doutor, ela vamos dizer assim, foi uma coisa realmente precipitada? Como é que as meninas, as moças, porque essa questão não é na idade só, lá adiante, como é uma questão que pega, às vezes, da território. Como é que se faz? Como o câncer de próstata, normalmente. Como o câncer de próstata, mais maduro, né? Mas como é que pode fazer uma prevenção mais adequada e não chegar a um extremo como chegou essa senhora Angelina Jolie? Na realidade, a gente está vendo uma gama enorme a gente chama evoluções, eu diria revoluções em relação ao atendimento do câncer de mama. O número expressivo, 60 mil casos ano no Brasil, em torno de 5 mil no estado, mostram que a gente está investindo nisso. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente imagina em torno de 2,5 milhões de mulheres por ano desenvolvem câncer de mama no mundo, né? Esse é um número grande. E por quê? Porque a gente está envelhecendo. Então, a gente começa a filtrar informações que foram colocadas importantes, né? Ela tinha um fator genético, né? E esse fator genético tem uma penetrância muito alta. Então, hoje a gente sabe que existem indicações, né, formais de cirurgia preventiva, profilática da mama e dos ovários e útero para lesões, para pessoas que tenham risco genético. E é o caso da atriz essa. Ela espelhou muito bem a realidade que tem hoje na evolução e na revolução em relação ao diagnóstico desses tipos de alterações. Mas é importante citar que o caso da Angelina Jolie ou o caso genético é uma situação não tão frequente que a gente possa imaginar em relação a câncer de mama, né? 1 em cada 10 casos, né? 1 em cada 10 casos é genético. Os outros 90% ou 9 casos, não. E a gente tem que trabalhar nisso aí. E aí, colocasse um ponto importante que a gente sempre tem né, teclado, né? Como é que a gente previne o câncer de mama? E existe como prevenir, tá? E não é uma coisa tão absurda assim. Dados já mostram que estão reduzindo o número de novos casos de câncer de mama por um detalhe, terapia de reposição hormonal. A gente sabe que tem que selecionar a terapia. Outros dados importantes que a gente vê, e aí a gente puxa um pouco da história do Outubro Rosa. Reposição hormonal. Reduzir a reposição hormonal reduz o câncer de mama. 12% a menos de novos casos de câncer de mama nos Estados Unidos. Claro que é um número muito grande de reposição, a gente tem esse tipo de efeito. No Brasil, provavelmente seja menor. Mas outros dados importantes que a gente sabe que pode prevenir. Um deles é a atividade física.
atividade física, pelo menos 30 minutos, 3 a 4. Atividade física é para tudo, né, doutor? Para tudo. Essa ideia de, vou prevenir o câncer de mama, tem que prevenir o indivíduo como todo. Não é uma mama direita, uma mama esquerda, é o indivíduo como todo. Então, isso é importante ter essa consciência. Atividade física, ingesta de álcool, reduzir a ingesta de álcool. Isso é extremamente importante. E a gente está vendo cada vez mais as mulheres usarem álcool de uma forma social, obviamente, mas cada vez mais frequente. E outro dado que é alarmante, eu acho que é importante a gente frisar, a gente está envelhecendo. E por envelhecer, a gente vai ter uma série de doenças, inclusive o câncer de mama. O cigarro também, ele é determinante nisso? Não é uma menos que a bebida? Não é uma coisa tão clara assim. Eu diria assim que pontualmente na literatura eles colocam que às vezes surgem alguns fatos que teriam um risco maior de câncer de mama, mas na realidade nada é consistente. O que a gente sabe é exatamente isso, né? Hábitos saudáveis reduzem atividade física, ingesta menor de álcool, variar menos de peso. É importante para a mulher na pós-menopáusica evitar variações de peso, né? 6 a 8 quilos a mais é um risco adicional porque produz hormônio periférico que aumenta o risco do câncer de mama. Então são dados que a gente consegue extrair da literatura e na prática, como dia a dia. A gente sabe que esses dados de atividade física e comportamento social são fatores importantes para reduzir. Doutor, em relação a outros países, qual é a posição do Brasil em relação ao tratamento e à cura do câncer de mama? Interessante, né? Eu trabalho na Santa Casa, sou responsável pelo serviço de mama na Santa Casa. Os nossos dados são muito próximos aos países desenvolvidos. Tá? A gente tem uma estrutura montada. Eu sei porque a gente teve a experiência de morar muito tempo no exterior e a gente já visitou alguns serviços e vai visitar agora o Canadá e Estados Unidos e a gente não fica distante deles. Claro que é um país mais pobre, menos recursos, mas com boa qualidade. O que nos diferencia para menos, não para mais, é a acessibilidade. É aquilo que a gente sempre coloca, né? Hoje a gente sabe que apenas 20 a 25% das mulheres do Sistema Único de Saúde têm acesso à mamografia. Uma mamografia que tem que ter qualidade. E não faltam mamógrafos. São pelo menos 4.200, 4.300 mamógrafos no Brasil mal distribuídos. E hoje você tem mais também informação. A mulher está muito mais informada disso, muito, né? Muito. A internet ajuda muito nisso. E programas como esse que vocês também estão frequentando ajudam também, né? A gente sempre coloca assim nas palestras que a gente tenta colocar a participação do público. E a gente sabe que a mídia, sim, impactua na redução da mortalidade, na morbidade do câncer de mama. É uma capilaridade de informações que reduz o câncer, desmistifica. Isso é importante, desmistificar. Ter câncer não é um sinal de mortalidade, né? É um sinal que faz parte do envelhecimento da população. E, em geral, o câncer de mama, ele eclode assim nas mulheres, tem uma faixa de idade ou não? Muito boa pergunta, tá? A gente sabe que ocorrem, pelo menos na grande maioria das vezes, acima dos 20, 30 anos, mas existem picos maiores, tá? Ou seja, é muito menos frequente abaixo dos 40 anos, começa a aumentar a partir dos 40 anos e aumenta significativamente nos 55 anos em diante. Tá? Um dado importante que a gente tem na literatura nacional, isso é importante, né? Nós temos mais câncer de mama com idade menor a 50 anos que a população do mundo. Não tem um dado porquê disso, porque é um fato que a gente observa. E a gente vai colocar, a gente sempre coloca nas discussões que é uma batalha que tem como vencer. O mundo já começou, o mundo chamado desenvolvido com tecnologia já começou a reduzir essa mortalidade. E a gente está conseguindo em alguns pontos, ainda ilhas de atendimento, esse tipo de redução. Mas a gente tem que espraiar para todo mundo, a gente tem que dar acessibilidade para todas as populações. Bom, vamos aproveitar também a presença aqui do Bia para encerrar a nossa entrevista. O Vila Nova está nessa toda transformação aí, né? Quantos funcionários vocês têm, número de leitos, e quais os próximos passos aí para aprimorar mais aí do nosso Vila Nova e tornar um hospital mais referência do que já é? Bom, Silvio, o Hospital Vila Nova ele fica situado na zona sul de Porto Alegre, tá? Hoje são em torno de 400... No bairro Vila Nova, né? Vila Nova. 400 e poucos leitos, tá? Hoje o Vila Nova atende infectologia, que é o setor do HIV, da hepatite, tem a cirurgia geral, tá? De varizes, vasectomia, tá? O Vila Nova tem a oftalmologia, onde praticamente zerou a fila. Que legal. Na cirurgia de cataratas, né? e que era um grande valor que atinge pessoas mais velhas, né? Exatamente. E o Vila Nova tem um diferencial, tá? Isso aí deve-se a toda a equipe que sempre recebe tanto aquele mendigo de rua, quanto aquela pessoa que vai lá buscar ajuda. O Vila Nova é um dos
hospitais que atendem a todos. Todos. Não faz acepção de pessoas. Não por faz. classe, por raça, por coisa. Não faz. É o Gremista, colorado. Gremista, colorado, é o único hospital que atende quem bate na porta. Que beleza. Vamos combinar, vamos fazer uma matéria lá, viu, Vilmar? Vamos Muito lá fazer bem. uma matéria e Muito mostrar, porque é importante nós mostrar essas coisas boas, né? Tem uma mídia aí que só se preocupa em mostrar coisas ruins. Nós temos coisas boas. Na medida em que nós começamos a mostrar coisas boas, nós também estamos fazendo com que haja uma modificação na mente das pessoas, que nós temos coisas boas e temos que prestigiar essas coisas maravilhosas que estão acontecendo, como é o caso do Hospital Vila Nova. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença. Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? Seu pai eu entrevistei seu pai muitas vezes quando estava na Rádio Guaíba, no Correio do Povo e tal, e realmente uma referência médica do Rio Grande do Sul. Bira, obrigado pela tua presença também. E vamos lá, né, fazer essa matéria, tá bom? Muito obrigado, Combinado? Silvio. Eu agradeço mais uma vez o espaço, tá? E eu quero parabenizar novamente o doutor Dirceu Beltrame Dalmolin, que é o nosso gestor e é o idealizador daquela obra magnífica. E é um grande executivo. Que é Está a se Associação consagrando um grande Hospitalar executivo. Parabéns também para ele, tá? Muito obrigado. Parabéns. Bom, vamos rápido no intervalo. Nossa Economia e Desenvolvimento volta já. Fica aí. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muitos telespectadores que têm acompanhado o meu quadro aqui no programa Economia e Desenvolvimento têm me perguntado sobre cursos, sobre formações, né, para se aperfeiçoar no ramo dos síndicos. E existem vários cursos, inclusive não só para síndicos que querem ser profissionais, mas para síndicos que são moradores de condomínios. Eu sempre faço uma distinção, né, que não existe diferença entre síndico morador e síndico profissional. Existe diferença entre síndico bom e síndico ruim. Eu conheço vários síndicos moradores que são bons e vários que são ruins, assim como no mercado dos síndicos profissionais também tem muitos síndicos que são bons e muitos síndicos que são horríveis, péssimos. Então, partam dessa premissa para escolher um síndico. Tem que ser um síndico bom, né, independentemente de ser profissional ou não. Mas eu gostaria de fazer um convite. A PUC lançou agora a 19ª edição do curso de formação de síndicos. É um curso pioneiro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na verdade. Esse curso começou lá em 2015, foi idealizado por mim e por mais 2 colegas, o professor Denis e o professor Fábio. E desde 2015, então, foi a primeira turma. Estamos na 19ª edição desse curso, já passaram 400 alunos possivelmente por essas turmas, né? O pessoal do interior vem bastante para cá também para fazer esse curso. E as informações estão num link abaixo aqui, né? Ou no próprio site da PUC, vocês podem também consultar. A 10ª edição agora começa no dia 8 de novembro e vai até o dia 7 de dezembro de 2019. E a última turma desse ano, depois só em abril de 2020. Então, quem tiver interesse, pode me procurar através do e-mail também para mais informações. É um curso que aborda tanto as questões teóricas, a questão legislativa, a questão das leis, né, pertinentes a esse ramo, e também aborda um desenvolvimento um pouco mais criativo da parte de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Essa profissão a gente sabe que ela tem muitos espinhos, então não só entender de toda a parte legal,
a gente também tem que desenvolver as nossas habilidades, né, cognitivas e emocionais para imprimir cada vez mais o DNA de um síndico bom e que consiga entregar um resultado bacana. Então, estão todos convidados, né? Acessem o link no site da PUC. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar através do e-mail. Um grande abraço e boa semana. Bom, nesse espaço dos comentaristas, vamos ouvir agora o comentário do Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço, querido. Estamos aqui de volta no programa Economia e Desenvolvimento, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, Silvio, as administrações públicas, todas elas, tanto faz no município, no estado, na União, elas não têm dinheiro. Falta dinheiro, não é? Porque, afinal de contas, o dinheiro que se arrecada praticamente vai quase todo para pagar funcionalismo público. Isso tem que ser resolvido, porque não pode continuar assim. Antigamente, existia, na verdade, um limite. Podia-se chegar até 60%, aí depois se passou para 70%, mas hoje praticamente 100%, né? Quase tudo vai para pagar funcionalismo público. E assim, é claro, não dá, porque a sociedade, não é, que deveria receber os trabalhos dessa administração pública, acaba não recebendo absolutamente nada. Ainda mais que os funcionários, muitas vezes, fazem corpo mole, você chega num serviço de saúde, o cara não quer trabalhar, vai trabalhar muito pouquinho, falta o serviço, é um monte de coisa que acontece assim. Mas então, o que faz a administração pública aqui em Porto Alegre? Eu tenho, inclusive, criticado muito o Marquesan, porque ele fez um abandono das ruas da cidade que estão esburacadas, tem muitos problemas, realmente, as ruas da cidade. Mas ele tem feito alguma coisa que me chama a atenção, que são as parcerias público-privadas. Sem a participação das empresas privadas, do interesse privado, não é? Junto com a administração pública, nós vamos realizar sempre muito pouco. E agora, olha só, fechou um acordo muito interessante com a Cirela Goldstein para poder fazer toda a reforma, não é? Entregar a Redenção totalmente renovada. Imagine, a Redenção é um local realmente especial em Porto Alegre, não é? É um dos locais marcantes em Porto Alegre. E nós vamos ter a oportunidade, até o verão, de receber a Cirela, através da Cirela Goldstein, o Parque da Redenção totalmente renovado. É claro, nós não vamos ter ainda aquilo que há muito tempo se falava, que era cercar, não é, o Parque da Redenção. Não vai ter nada disso. Eu acho que fica ruim também. Eu acho que é melhor assim, não é? Mas a renovação, e eu espero, e é claro, eles têm arquitetos lá importantes, com toda certeza vão fazer um trabalho muito bom. Também no conjunto da cidade, através de parceria público-privada, nós vamos ter a reforma das praças públicas. São 600 praças públicas que vão ser renovadas. Acho que realmente é muito bom. Ainda acredito que o prefeito Marquesan está pecando demais naquilo que é realmente a área onde mora a massa, não é, populacional. A maioria da população ainda mora em ruas esburacadas, com problemas no serviço público, com problemas no transporte coletivo, com problemas da segurança pública. Tudo isso realmente precisa melhorar. Isso está muito ruim. Agora, naquilo que é visível, naquilo que salta aos olhos, que são as praças, ali a orla do gasômetro, a orla ali do Guaíba, não é? O gasômetro, tudo isso está muito bonito. Nisso ele recebe realmente os nossos parabéns. Agora, no restante da cidade, está pecando demais. Eu falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre o reconhecimento do vínculo empregatício e o registro na CTPS, que é a Carteira de Trabalho Profissional, pactuado o contrato de trabalho entre o empregador e o empregado. Estabelecimento reconhecido com vínculo de emprego, já no artigo 29 da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, determina que após realizada a admissão, o empregado deverá entregar a sua CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, mediante comprovante de recebimento da entrega ao empregador, para que seja realizado o registro. Caso haja necessidade, a empresa poderá reter a carteira de trabalho por até 48 horas para a realização do respectivo registro na carteira do empregado. Necessário que conste no registro da CTPS a data de início do trabalho, a cidade, a função, a remuneração e o salário e as demais condições especiais, caso se faça necessário no contrato deste empregado. Como regra, neste mesmo prazo, se entrega o contrato de trabalho ao empregado, assinado por ambas as partes. Importante mencionar que a retenção da carteira de trabalho pelo empregador, além do prazo máximo de 48 horas que nós frisamos, por se tratar de um documento público, pode caracterizar crime conforme o artigo 305 do Código Penal, sendo tipificado crime de retenção de documento público. A carteira de trabalho não poderá conter rasuras ou anotações impróprias, como, por exemplo, faltas, demissão por justa causa, entre outros. O que, caso isso ocorra, poderá até mesmo caracterizar dano moral. Por fim, eu agradeço a audiência, desejando uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos encerrando o programa dessa semana, né? Estamos recebendo aqui, veio, Vilmar, o nosso Jorge Martins. Jorge. Grande Jorge. Andava sumido aí, meu. O que tu anda fazendo, meu caro? Grandes projetos. Grandes projetos, né? Tem agora do livro, vamos falar sobre isso também, né, Jorge? Também queria aí, né? Um abraço a todos os telespectadores aí do programa Economia e Desenvolvimento, dos meus aí também irmãos, né, de bancada, Vilmar, você também, né, o Silvio? Sim. E dizer que já estava com saudade daqui. Sempre agradecendo, né, lá meu Ponto das Cucas, Noemi Aluguéis, lá em Capão da Canoa, também a Turpax Agentes de Turismo, que me possibilita a escrever e são meus colaboradores. Mas eu estava aí pelo interior, também estou em tratativas aí com Bahia, com o Nordeste, levando a literatura e levando a minha trajetória através dos livros. É uma trajetória muito bonita, né? Tu conhece a trajetória dele, né, Vilmar? Muito importante, inclusive exemplar para todos nós. Não vou dizer assim para muita gente, para todos nós, uma trajetória de sucesso. Aliás, o livro do Jorge, Meu Nome é Jorge, né? Sim. Foi lido e está sendo lido pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele até te mandou um recado que ele está muito emocionado com o livro que ele está lendo. Me mandou um abraço. É o teu livro, é verdade, é. E realmente é um livro muito tocante. Quando eu li o livro também, a gente não tem como não se emocionar, né? Porque, na verdade, são exemplos de superação. Quer dizer, pessoas como o Jorge, a gente não dava nada para ele. É ou não é verdade? Ninguém dava nada por ti. Ninguém dava nada. Muitas vezes nem tu dava nada por ti. Mas acabaste te superando, né, Jorge? Teve momentos na minha vida, né, que as minhas companheiras eram as estrelas. E assim que eu entrava à noite e amanhecia, sem lugar incerto para saber onde eu ia dormir, aonde eu ia me alimentar. Mas é uma trajetória e uma escrita do Meu Nome é Jorge que leva a uma época. Mas não deixa de ser também uma literatura contemporânea, né?
trazendo aí muitas emoções, trazendo aí esperança, né, para as crianças e para os jovens de hoje. Né? E eles estão carentes disso aí, estão carentes de amor, de carinho e de atenção. Infelizmente, culturalmente ainda no nosso país, nós levamos nossos filhos à biblioteca. Nós estamos agora entrando na semana aí da Feira do Livro de Porto Alegre, né, do dia 1º ao dia 17. Infelizmente, ainda culturalmente, nós levamos nossos filhos numa biblioteca ou numa livraria como se fosse um lugar religioso, como se fosse um lugar de curiosidade. E não é assim. Deveria de ser um hábito, né, a leitura no nosso Brasil. Porque nós não temos o hábito da leitura, infelizmente. E muito mais agora, né, com a internet aí, as crianças, livro é uma coisa descartável, né, completamente. Né? É por isso que eu estou me dedicando a escrever livros infantis. Né? Apesar de eu não ter brincado muito, mas foi a maneira de eu levar, né, essa linguagem essa mensagem, e de me comunicar com eles. Entende? E de levar, através também da leitura, a humanização, a esperança, né? E fazer eles conhecerem o momento de felicidade e também viver a alegria através do livro Sentimentos, que eu vou lançar agora. Esse livro vai ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. Quando é que vai ser o lançamento, Jorge? No dia 10, às 16 horas, nós vamos ter um bate-papo junto com o diretor da Panda Filmes, no Memorial, no auditório. E às 16h20 eu vou para a Praça de Autógrafos. Muito legal. Esse livro, então, vai ser lançado no dia 10, que é um domingo, né? É um domingo. Facilita aí o trânsito, Facilita todos nós, facilita todo todos mundo, os trabalhadores. Né? E realmente, olha, Jorge Luiz Martins, O Sonho da Traça, né? As cores das ilustrações desse livro representam diferentes visões de mundo. E é muito bem ilustrado, né, Jorge? E a mensagem é fundamental, né? É uma maneira de mediar, né? De mediar a minha trajetória e a escrita, né? A maneira de mediar esse relacionamento com as crianças. E realmente, né? Eles estão carentes disso. Eu trabalho muito nas escolas, atividade com professores também. Os professores também estão precisando muito de incentivo, né? O professor tem família, tem necessidade também de se alimentar, né? Mas a leitura é ótima. Nós temos que tornar a biblioteca e a livraria como um lugar de hábito, como se fosse uma necessidade de se alimentar. Não uma necessidade de se alimentar fisicamente, mas se alimentar psicologicamente. Alimentar a alma, mentalmente. Né? A alma alimentar a alma, entende? Porque hoje, os livros que são mais vendidos no Brasil e no mundo são livros biográficos, porque falam de vida. E realmente, depois que um filho, que alguém lê um livro biográfico, ele passa a não ser mais o mesmo. Ele caminha, ele viaja num mundo diferente, ele faz com que ele se coloque no lugar do outro. E um momento mágico acontece dentro do Jorge, quando tu começaste a fazer os teus livros, que aliás tem uma linguagem assim extremamente simples, acessível, é fácil de ler, fácil de entender. Quando tu começaste a fazer os teus livros, a mostrar a tua trajetória de vida, tá? Isso aí foi logo em que época? Foi logo na tua juventude? Foi mais adiante? E qual é o toque que tu recebeu para transmitir isto para as pessoas como um incentivo para que todos tenham também sucesso na vida? Realmente, foi uma luta para mim ser conhecido pelo livro. Não o livro do Jorge, né, o Jorge do livro, mas sim o livro do Jorge. Mas isso começou a despertar em mim depois que eu tinha já percorrido todas as etapas da minha vida. Porque acontece, além de eu escrever livros, eu tenho uma trajetória por trás disso. Exatamente. Então eu acho que eu poderia enriquecer muito os meus textos, né? Tu pode ver que os meus textos são textos diferenciados, né? Não são estereotipados, são textos voltados à vida, ao desenvolvimento do ser humano. Bem realistas, não tem nada de apelativo. É um texto que tem vida. Não, é um assunto, é uma fala de gente para gente. Exatamente. Então, isso aí modifica as pessoas quando leem. Mas o que acontece? Eu tive que esperar uma certa etapa da minha vida, a concluir os meus cursos, minhas faculdades, fazer psicopedagogia, né, educação infantil. Quantas faculdades, Jorge? 3. 3 faculdades. Sim. E o que acontece? Depois disso, eu passei a ser instigado pelas pessoas que me conheciam. Quem caminhava comigo, conhecia minha trajetória de ator, de empresário, né? E de corretor de imóveis, várias coisas que eu faço, né, me pediam, clamavam para mim: Jorge, tu tem que escrever, tu é uma referência, tu tem uma missão aqui.
Porque, veja bem, não é qualquer menino de rua que vive 5, 6 anos dormindo em cemitério, tomando água misturada com papelão pela fome, dormindo em carros abandonados, sendo catador de papel, né? Contrariando todos os paradigmas que nós vemos hoje por aí. Princípios, né? Que os outros me viam de uma maneira fracassada, que estava ali o fracasso, né? Na verdade era um lixo humano, né? Exato, que a partir do momento de beligerância que eu vivia, eles não acreditavam em mim. É triste isso, porque nós temos que acreditar no ser humano. O ser humano tem a capacidade de se transformar. Mas pelo tempo que eu estava nas ruas, imagina, 2 anos e meio em Novo Hamburgo, mais 2 anos e meio em Porto Alegre, dormindo na Praça da Alfândega, e outra também, enfrentar toda a criminalidade, as drogas, né? O tráfico, que é muito mais fácil de tu obter as coisas, e o jovem, geralmente, ele tem essa ansiedade, né? Essa aflição de querer as coisas logo. Né? E não ser contagiado por isso, que é importante, né? Não ter paciência. E outra, eu não me submeter e sucumbir isso a isso. Aí. Então, muitos achavam, e até hoje acham que eu tenho uma missão, né? Que eu tenho essa missão de trazer aqui. Isso eu tenho certeza. Né? Acham que eu sou iluminado eu não acho, por Deus. Eu tenho certeza. E que aliás, tu está fazendo e muito eu sou bem uma ferramenta hoje, né? Exato, é isso que eu queria chegar. O Jorge hoje é palestrante. As feiras de livros que acontecem no Rio Grande do Sul e fora daqui, né? Ele, se não é patrono, ele é convidado para lançar livro e tal, fazer muitas palestras. E esta mensagem é que tu passa para as pessoas, né? E é muito importante também, porque como eu vivi isso, eu passei a transcrever, né, através do texto e nessa linguagem. Porque o que é importante, né, na leitura e no livro, né, na edição de um livro? É a linguagem que tu vai usar, né? Aquela linguagem que seja entendida, né? A edição. A mensagem. Então eu viajo no mundo deles. E é a maneira de eu me comunicar, né? O adulto com o menino e o menino com o adulto. Isso aí é fantástico, porque... E esse menino continua, no adulto. Exatamente. Continua, inclusive através da escrita, porque eu me coloco no lugar deles. E para te escrever um livro infantil, tu tem que te colocar na idade daquela criança. Tu tem que viajar no tempo, né? E voltar de novo. E esse relacionamento, essa transparência que eu tenho com eles, de olhar nos olhos deles, faz eles acreditar num mundo melhor e de que eles podem conseguir, independente de onde eles estão inseridos, independente da cor, da posição social, né? Eles podem conseguir e dizer, um dia eu quero ser médico, eu quero ser um professor, eu quero ser um escritor, quero ser um Jorge, né? Com certeza, depende única e exclusivamente deles. Muito estudo, Jorge. Muito estudo, estudaste muito. Eu estudei muito, estudo até hoje. E continua estudando. Continuo estudando, né? Eu estudo tudo. Hoje, agora recentemente, eu me aprofundei muito sobre a inveja, né? Então, Dante já dizia, o invejoso só vê o outro, não vê a si mesmo, né? Ele só sente, ele sente tristeza com a alegria dos outros. Eu sou ao contrário. Por tudo que eu passei na minha vida, e tudo, a fome, frio, precisando das pessoas, sabendo que a gente não é nada sem o outro. E sobretudo a falta de afeto, né? Que começava pela relação familiar que tu teve, né? Muito tumultuada, né? Veja bem, a família é a base de tudo. Eu não tive essa base. Pois é. Eu não tive essa base. E muitos não têm essa base. É verdade. Muitos que estão por aí não têm essa base familiar. E essa base familiar é tudo. Por isso que eu digo que nós estamos agora entrando na semana do livro, da Feira do Livro. Os pais levam seus filhos lá. O que acontece? Os filhos não têm hábito de leitura porque os pais também não têm hábito de leitura. Né? E nem estimulam isso nos filhos, que deveria acontecer, né? Estimular os filhos. Né? Hoje, nós estamos aí com as 5, 6 maiores livrarias do país entrando em recuperação judicial. Por quê? Está faltando desse público, essa cultura aí de levar o seu filho numa livraria, numa biblioteca, como se fosse um lugar religioso, como se fosse um ambiente sigiloso ou de curiosidade. Não, deveria de ser um local de hábito, isso deveria de ser diário. A leitura deveria de fazer parte diariamente do convívio dos nossos filhos e dos nossos alunos, para eles terem uma vida melhor e acreditar mais. Bom, mostra de novo o livro aí. O livro vai ser lançado dia 10 de novembro, né? Dia 10 de novembro, 16 horas na Feira do Livro. Às 16 horas, começa o bate-papo no Memorial, né? Ali na Praça da Alfândega. E depois eu desço às 16h20 para a sessão de autógrafos. Quem quiser lá me dar um abraço, bater um papo
comigo, bater uma foto, tirar alguma dúvida, vai né? preparado para receber Eu muita estarei coisa boa, com né? muito carinho, como verdadeiro anfitrião por lá. Levar seus filhos, seus netos e tal. Eu tenho neto, né? Certamente estarei presente. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns. Então, um novo convite aqui, dia 10 de novembro, 16 horas, Feira do Livro, com o Jorge Martins. Estaremos lá. Esperarei vocês lá. Então tá. Muito obrigado pela sua audiência também aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos chegando ao final deste programa nessa semana. Voltaremos na semana que vem. Até lá.